Então vamos a mais um aplicativo relacionado com geolocalização. Eu vou chamar de app geolocalização, sem acento. E vamos criar uma tela em branco mesmo. Primeiro passo então é também importar a biblioteca da API da Google Maps. Vou dar duplo clique aqui e vamos importar então a API da Google Maps, que é justamente essa, Play Service. Muito bem, vamos sincronizar. Então já é possível fazermos os nossos testes de geolocalização. Para isso eu vou colocar um text view só para mostrar algumas mensagens para a gente poder estar testando os nossos códigos. Então vamos lá na tela principal. Vamos desbugar aqui. E nessa tela eu nem vou colocar layout porque não vou montar nada além de uma mensagem aqui para a gente testar. Chamar de TV mensagem, o ID dessa large text, né? Ou text view. Podemos até aumentar um pouquinho a fonte aqui. Colocar 25. 5 tá bom. Então, TV mensagem, vamos mapeá-lo aqui no código. TV mensagem. Pronto. Primeiramente, então, nós vamos fazer alguns testes aqui, logo no onCreate. Vamos fazer o teste do seguinte: medir distância de duas cidades. Então eu preciso de duas localizações, né? Que é a latitude e longitude. Eu já expliquei como faz para tirar essa latitude e longitude, mas eu vou abrir o navegador aqui e vou mostrar que a gente vai lá no Maps, né? Vamos supor que eu quero pegar aqui a posição de Mirassol. Digito Mirassol e ele vai cair mais ou menos no centro. Vai mostrar aqui a cidade, né? Eu posso vir mais ou menos no centro aqui e vir aqui, oquear aqui. Então fiz uma marquinha bem no centro e trouxe aqui uma latitude, uma longitude que eu tenho que anotar para poder considerar Mirassol, né? A posição da cidade no mapa. Então isso eu já fiz. Então eu vou colocar aqui o código para a gente criar aqui a localização de Mirassol, que eu chamei o objeto de local A. É da classe Location do Google Maps, né? E aqui a Mirassol é só o nome para poder identificar. Criei esse local A, então agora eu vou colocar aqui a latitude e depois a longitude que eu anotei previamente. Então eu fiz o local A, agora vamos ao local B. Eu vou criar um objeto local B de Rio Preto e coloquei também aqui a latitude e a longitude de Rio Preto e vou então calcular a distância entre essas cidades, entre esses locais. Double, porque é o número real, na realidade é em metros. Distância, que vai ser a variável, que eu vou guardar essa distância. Então eu vou pegar o local A, ponto, o método distance to, local B. Local A até local B, vai dar em metros. Eu sei que de Mirassol até Rio Preto
são alguns quilômetros, então eu vou dividir por 1000, que estarei convertendo esses metros em distância em quilômetros. E vamos mostrar lá no nosso TV Mensagem, set text, e agora a gente vai arredondar para 2 casas decimais esse quilômetro. Então eu vou usar uma funçãozinha aqui, string.format, abre aspas, percentual, ponto 2, que são 2 casas decimais, f de float. E vou colocar a distância aqui. Muito bem, eu posso até concatenar aqui com quilômetro. Então ele vai mostrar distâncias com 2 casas decimais do lado da palavra quilômetro. Então a distância entre 2 pontos. Vamos executar e vou espelhar aqui no meu celular. É interessante testar essas questões em celular, porque o emulador nem sempre funciona. Se for usar o emulador, eu recomendo o Nox, que ele aproxima mais essa questão de geoprocessamento de um celular real, caso não tenha o celular real para testar. Se for emular, vamos emular no Nox. Então executei aqui. Deixa eu só pegar aqui o celular. Temos aqui a medida de 13,14 km. 13 km. Deixei com 2 casas decimais, né? Então a distância entre dois pontos foi exibida nesse exemplo, né? Então esse é o caso de trabalharmos com a distância. Mas vamos continuar. Temos mais estudos interessantes aqui. Vou apagar então essa questão de medir a distância e vou colocar aqui uma nova classe, né? Que é uma classe chamada GeoCoder, onde nós vamos poder obter pelo endereço a coordenada e pela coordenada o endereço. Então vamos por partes. Então aqui, pela coordenada obtenho o endereço. Então peguei uma coordenada lá no mapa e vou obter o endereço dessa coordenada. Como que é feito isso? Nós temos esse comando aqui, né? Que na realidade, antes desse comando, nós temos a classe GeoCoder, que é uma classe do Google Maps. Eu vou criar um objeto chamado GC, abreviação de GeoCoder, né? Igual a new GeoCoder this. Então eu criei um objeto do tipo GC. Para obter esse trabalho de coordenadas aqui, ele provavelmente vai acessar alguns códigos internos e a gente vai usar um try-catch para poder tratar o erro aqui, ou nos preparar para possíveis erros, né? Try-catch aqui, IO exception. Deixa eu fazer de novo aqui o try catch. Try catch IO exception e pronto. Ele só não quer pegar aqui. Bom, depois a gente vê. Então vamos aqui agora pegar um comando que eu vou explicar. Agora sim ele parou o exception porque não tinha nada, né? Então, existe uma classe chamada address, que é endereço. Essa classe já é do Google Maps aqui, relativo ao Java, né? Então é uma lista de endereço. Ele vai obter uma lista de endereço. Por quê? Porque às vezes nessa coordenada pode acontecer, sei lá, de trazer mais de um endereço, né? O que eu vou considerar aqui? Vou considerar o primeiro, né, da lista. Então, essas coordenadas eu peguei lá no Google Maps e agora eu vou pegar aqui o endereço
o primeiro que ele encontrar, que geralmente é o correto. Vou chamar de local. Então, dessa lista, eu vou pegar o primeiro, a get 0, a primeira posição, né? Lembrando que essa lista é como se fosse um vetor de endereço, né? Então, eu tenho o local. Agora eu vou pegar o endereço em si. Então, eu vou criar uma variável endereço. E desse local, olha só quantas opções que a gente tem para obter. Tem como pegar o nome do país, country, né? A localização, código postal, estado e assim vai. Várias opções, né? Então, o que eu vou pegar no caso aqui é o address line. É a linha de endereço dessa primeira opção da linha de endereço. Então, vamos pegar o 0 também. E vamos mostrar então na TV mensagem set text um endereço lá na tela para a gente ver o endereço que ele pegou dessa coordenada, né? Essa coordenada eu copiei aquela mesma que eu peguei da cidade de Mirassol, lá o ponto lá no centro da cidade. Então eu vou executar o aplicativo e aonde estava aqui o quilômetro, ele vai colocar o endereço relacionado a essa coordenada. Então é só esperar ele reinstalar o aplicativo. E lá está, Rua Humberto Fanari, 1529, Nossa Senhora da Aparecida, que é um bairro aqui, Mirassol, São Paulo, CEP, Brasil. Então ele trouxe todo um endereço relacionado com aquele ponto lá, né? Mas eu posso mudar o get aqui. Em vez de get address line, vamos pôr get... vamos ver aqui... sublocality. Vou pegar esse sublocality. Vou executar novamente o nosso aplicativo para visualizar o que ele vai trazer, então, desse get sublocality aqui no label, né? No text view, onde eu estou mostrando as mensagens para a gente poder interagir com os testes. Então, a sublocality, ele trouxe o bairro Nossa Senhora da Aparecida, olha que legal. Trouxe o bairro então. Bacana, vamos ver agora mais aqui outras opções. Country name. Vamos pegar o country name dessa coordenada aqui. Novamente vou executar para verificar aqui o que ele vai trazer para a gente. Vamos ver aqui. Então, ele trouxe aqui Brasil. Então, esse country quer dizer país, né? Country name, nome do país, essa coordenada caiu justamente no Brasil, né? Então, se eu vier lá no mapa, maps.google, e a gente olhar aqui o mapa, pegar aqui um ponto qualquer aqui, o que há aqui. Então a gente tem essa coordenada, né? Aí você tem que anotar essa coordenada, eu vou anotar aqui, 19.777.423. Do lado temos 12.184.331. Vou ver essa coordenada doida aqui, o que ele vai mostrar. Então copiei aqui, vou colar aqui, né? Poderia ser uma variável double também. Então eu vou executar novamente para a gente poder ver qual que é o país que vai estar relacionada com essa
coordenada aqui. Vamos supor que a gente tem essa informação e precisa do país. Níger. Então veio nesse país Níger, né? Bem interessante, pessoal. Pela coordenada, então, é possível obter muitas informações através desse get aqui. Então, é interessante vocês... Código postal, né? Interessante vocês ir testando aqui essas opções. E agora vamos fazer o processo inverso. Pelo endereço, obtém a coordenada. Muito bem, pelo endereço, obtém a coordenada. Então, eu vou pegar o endereço aqui de casa, o nome da rua. Nem precisa ser um endereço completo, vou pegar só o nome da rua. Então, na verdade, eu não posso apagar esse... Vou fazer novamente, que eu apaguei o objeto gcoder aqui, né? Então, nós temos o gcoder, nós temos que colocar sempre um try catch, IOException, e aqui seria para mostrar algum erro, alguma coisa, né? Agora sim, vamos pegar aqui. Então, aqui tem endereço aqui, Avenida Luiz Fernando Moreira. Já é suficiente para pegar o endereço relacionado a isso, né? Mas a gente tem que ver se existe, né? Porque talvez digitou um endereço que não existe. Então, vou fazer um if aqui. Se essa lista de endereços for maior que 0, quer dizer que ele encontrou algum endereço desse nome aqui. Aí o que ele vai fazer? Vamos pegar primeiramente a latitude. Então eu criei uma variável chamada latitude. Desse endereço, a posição 0, ou seja, o primeiro que ele trouxe, ele vai pegar a latitude relacionado a ele. E mesmo processo para a longitude. E agora a gente tem que mostrar, né? Tem que dar saída dessa informação. Vou mostrar lá na mensagem. Assim, coordenadas, 2 pontos. Primeiramente, vou concatenar a latitude. Vou colocar um espacinho. E a longitude. Ele vai mostrar dessa forma, só que tem que pôr o setText aqui, né? TV mensagem.setText, então ele vai mostrar latitude e longitude desse endereço aqui. Então vamos novamente executar. E vamos visualizar aqui como que ele vai mostrar pra gente. Então aqui estava o Níger, né, que era o país lá. Esperar ele atualizar. Muito bem, pegamos uma coordenada bem precisa aqui, né? Então, primeiro a latitude, depois a longitude. Ficou bem precisa. Hibernou aqui. Deixa eu pegar aqui o nosso bloquinho de notas e vamos colocar essa coordenada aqui. Menos 20.81 88320 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 7, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 2, 9 a mais aqui. Bem precisa essa coordenada, hein, pessoal? Menos 49.527 9628 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. Ufa, peguei a coordenada aqui. Agora vamos ver no
Maps. Eu vou tacar essa coordenada aqui na pesquisa do Maps. E olha só que legal. Caiu aqui justamente no início aqui do condomínio, né? Essa foto aqui é antiga, né? Já, já mudou. Mas caiu bem no início da avenida aqui. Muito preciso. Então é possível criar um aplicativo que você digita o endereço e ele mostra no mapa onde fica. Vamos criar esse aplicativo, inclusive, em outra oportunidade. Então, basicamente, essas são as principais opções aqui de geolocalização, né? E essa classe geocoder é muito legal. Tudo, lembrando, graças à nossa API da Google Maps, né? Como a Google já está, de certa forma, integrada com o Android, né? Com a própria linguagem, vocês verificaram que é bem simples esse desenvolvimento de geoprocessamento utilizando das próprias ferramentas da Google, que é a mesma empresa, né, que desenvolveu toda essa questão de mobilidade que estamos estudando. Então é bem simples e bem prático.